Boa noite. Hoje estou gravando à noite e é o terceiro e último episódio de Pedaços de um Passado. Espero que vocês estejam gostando da minha história, né? Eu já passei por aqui, já falei para vocês no primeiro episódio dos meus anos de uns 2 meses de idade, que eu me recordo, depois aos 2, aos 3, aos 4, aos 5 anos. E eu vou dar sequência hoje na história, ainda que nós morávamos no sítio, né? E naquele sítio onde eu criava formiguinha e minha irmã criava os ratinhos dela, né? E com a minha ajuda, a minha participação, porque eu só aprontava para ela, então chegava a hora de que ela precisava de mim também. E lá nesse sítio, que eu já talvez tenha mencionado, que havia um terreiro na frente onde secava os mantimentos, né, que a gente colhia, a nossa colheita, arroz, feijão, café, milho, essas coisas. E logo em seguida havia um barranco com gramado onde nós sentávamos à noite, meu pai deitava lá na grama, né? Ficava bem assim, quase num sentido vertical no barranco, né? E lá nós ladeávamos e ele contava histórias engraçadas, contava histórias bíblicas, contava as histórias assim que nos arrepiava, porque ele falava da mula sem cabeça, das caçadas de tatu, que ele ia com uma bengala, que ele encontrava coisas estranhas pelo caminho, mas ele sempre fez questão de falar que não acreditava em alma penada, que não acreditava em assombrações. Depois disso, né, nós entrávamos e íamos dormir, porque não tinha luz na casa, acendíamos uma lamparina para cada cômodo que nós íamos, né, cada um para os seus quartos, e lá nos colchões de palha, bem fofinho, gostoso, apesar do telhado, né, a gente ficar ouvindo barulho, é lá onde nós dormíamos todas juntas, meu irmão num outro quarto e meus pais num outro, né? E nós tínhamos muitas mangueiras no quintal, como eu já disse, tinham cobras que iam lá, mas nunca nos picaram, né? E à noite nós ouvimos, parecia que arrastava encerados em cima da casa, mas na realidade eram galhos de mangueira, né? E nós tínhamos um carroção de boi, porque nós íamos para a cidade quando precisava de alguma coisa assim, tinha aí com o carroção de boi. E nós tínhamos no quintal também alguns animais embalsamados, tínhamos uma sirena e um gato do mato, né? E nós tínhamos também, assim, do lado da casa, um tacho, né, onde meus pais faziam o sabão artesanal, sabão em casa, aquele tipo sabão de soda, né? E lá passava no sítio, sempre passava também um vendedor que ele vendia quadros de santo e joias de ouro. Para nós, sabíamos que não era ouro, mas parecia, então, para nós usávamos como se fosse o nosso ouro, nossa criança, né? Meus pais sabiam que era apenas um material dourado. E ele vendia quadros de santo e essas medalhas, né? E nós trocávamos com frango, trocávamos com ovos, porque nós não tínhamos assim dinheiro, nós fazíamos as compras através de troca. O dinheiro era para o estritamente necessário, né? Porque o que nós ganhávamos era a produção que nós produzíamos lá. Meus irmãos, né, meu irmão e minhas irmãs mais velhas, às vezes vinham até a cidade para vender frango, eles traziam né, pendurado os frangos num pau e vendia na cidade. E que mais que tinha ali? Minha mãe fazia as roupas para nós, então ela costurava. Nós tínhamos uma máquina Singer ou Vigorelli, eu não me recordo, não sei se eu posso falar a marca aqui, mas era uma dessas duas marcas, uma máquina assim que punha em cima da mesa, não, um pezinho, ela tinha pezinho aquela máquina, era uma estrutura de ferro e a máquina ali, né? E ela fazia roupas para nós, e muitas das roupas era de saco, porque no sítio a gente só brincava com terra, a gente só ficava na terra, ia para minhas irmãs mais velhas iam às vezes para a lavoura para ajudar meus pais plantarem, porque lá nós plantávamos milho, feijão, arroz, café, essas coisas, né?
E a roupa, ela fazia às vezes com tecido de saco e ela tingia e, por diversas cores. Então ela punha num tacho com uma tinta quente e tingia. Outras vezes ela amarrava, ela torcia a roupa, torcia o tecido, amarrava com um barbante ou uma fita grossa e colocava na tinta. E tem gente que sabe como que funciona isso. Só sei que depois que ela tirava da tinta, no que abria, ficava todas as marcas, né, do barbante ou da... e ficava muito bonito nossas roupas, que pelo menos nós gostávamos muito, né? E certa vez a minha irmã mais velha, não acima de mim, a outra ainda, ela engoliu uma semente de laranja-lima e deu problema no apêndice e ela teve que vir de carroção para o hospital para ser operada. E as nossas dores, nossos problemas de saúde, nós curávamos com chás, com ervas, né? Então nós tomávamos o chá de chapéu de couro, losna, arruda, ai, umas coisas muito horrorosas, uns chás muito amargo. Mas a gente só se curava assim, nós não comprávamos remédio, nós não tínhamos condição de vir para o centro para ficar comprando, então nós nos curávamos e curávamos, viu? Eram bem saudáveis, nós éramos bem chuchudinhos, né? Bem saudáveis. E uma vez eu lembro que eu e minhas irmãs, nós tomamos remédio de verme, porque os antigos, eles davam remédio de verme para as crianças, e ficamos trancados num quarto, trancados não, assim, fechados num quarto, né, e tomando canja de galinha e esperando fazer efeito, mas aí veio um temporal muito forte, veio uma chuva de granizo, e caía pedras muito grandes, o nosso quintal ficou cheio e caía no nosso telhado pedras que era assim do tamanho de uma barra de sabão, sabe? Esses sabões que a gente compra no mercado, fala sabão de pedra, aquele sabão que é de esfregar a roupa, né? E lá, conforme caía aquilo em cima do telhado, caía, e o telhado era fraco, caía dentro de casa. E para nós aquilo foi uma festa. Saiu todo mundo do quarto e começamos, fomos para casa, para a cozinha. Onde caía mais era na cozinha. Batia no telhado e caía, quebrava a telha, né? E caía, porque era forte demais. Então, para nós aquilo era uma festa, né? E então nós ficamos ali brincando e certa vez meu pai teve que ir para aquela fazenda que eu e minha irmã fomos para engordar, né, para visitar os nossos parentes naquela cidade. Então, no lombo do cavalo era muitos dias, assim, era dias para ir, dias para voltar. E um dia ele ficava lá para se recuperar da caminhada, né, da cavalgada. Então, meu tio ficava sabendo, eu tinha um tio que era uma bênção na minha vida, nas nossas vidas, né? Ele ficava sabendo que o meu pai tinha viajado e nós sozinhos naquele fim de mundo, naquela casa, caindo os pedaços, né? E longe, assim, era longe do primeiro vizinho, levava uns 15 minutos a cavalo, galopando, por primeiro vizinho. Então, nós morávamos no meio do nada, nosso sítio era assim, bem, bem ermo, né? E esse meu tio ia posar com a gente quando ele ficava sabendo que meu. Aí um dia ele começou a ouvir aquele barulho em cima do telhado, tchac, 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 tchac. Ele falava, mas o que é isso? O que é isso? Nós falamos, não, isso aí é assombração, mas é assombração boazinha, tio. Nós falava, pode ficar sossegado, chega de madrugada, elas vão embora, é assombração. Aí ele falava, ah, não, não é possível esse barulho é a gente, esse barulho é a gente. Ele falava. Aí no dia seguinte, já que começou o barulho, nós já tínhamos preparado um lampião, umas coisas maior lá com luminária. Aí nós fomos lá fora e fomos atropelados pelas ratazanas que passava e subia no telhado, cortava. Elas eram tão grandes que elas cortavam os galhos da mangueira e ficava arrastando, acho que para fazer os ninhos, não sei, em cima do telhado, onde que elas levavam. Então elas subiam na mangueira, subiam na casa, cortavam os galhos e desciam com aquilo. Então era aquele o barulho que nós ouvíamos. Aí nós ficamos sabendo onde foi parar os ratinhos que a minha irmã criava, que nem todos meu pai conseguia matar, né? Extingui-los. Então, foi assim, uma época que nós ficávamos com um certo medo, porque a nossa casa era fraquinha.
a porta da sala e da cozinha, alguma janela era escorada com varas, porque a gente tinha medo, né? Se desse um temporal muito forte, tinha medo que a parede caía, tinha algumas bem rachadas, né? O meu irmão, que era já um molecotão, molecão já grande, né? Ele era acima da minha irmã, que era acima de mim e acima da outra também. Então era tudo assim, eles eram jovenzinhos, né? E meu irmão, a gente falava molecotão, porque ele gostava de usar assim, bermudão, né? Aqueles bermudão para baixo do joelho, coisa e tal. Então ele e a minha irmã, a famosa levada, que era logo acima de mim, que eu falo lá do Fantasminha do outro canal, eles apostavam quem pegava, quem matava mais passarinho. Eles iam com aquelas espingardinhas de pressão, então eles iam para a lavoura. Por quê? Matava os passarinhos, porque mesmo os espantalhos que meus pais colocavam lá na plantação, era muito extensa a área, né? Então não dava conta, e os passarinhos vinham, era pássaro preto, era nuzinho, era bigodinho, sei lá, eles vinham para comer, né? Então eles comiam nossa plantação e dava prejuízo, e nós éramos poucos para poder cuidar de tudo aquilo. Então a minha irmã e meu irmão, eles iam com a espingardinha de pressão lá para matar chumbinho, chumbo, assim, para matar os passarinhos. E matava, depois nós ainda comíamos também. Nós não entendíamos, não sabíamos dessa lei de IBAMA, é coisa de muitos anos atrás, muito, né? Não existia IBAMA, não existia fiscalização, não existia nada. Então, a minha irmã, que era sempre levada, é por isso que ela se tornou fantasminha lá do outro canal, né? Ela passava visgo nos galinhos das árvores, ela ia antes, preparava, passava visgo, porque ela tirava, eu não sei se é figueira que tinha lá, e que furava, saía uma grude, uma cola. Ela pegava aquilo e passava nos galinhos da árvore, que ela falava, aquela árvore é minha, falava pro meu irmão, e você mata que vem na outra, essa árvore é minha e ninguém tasca. Aí o que acontece? O meu irmão, a hora que ele atirava, os passarinhos da árvore voavam, então era difícil, ele pegava um ou outro. Mas ela, já com os passarinhos assentavam e ficava grudadinho. Eles ficavam grudadinhos nos pauzinhos da árvore, nos galhos, eles não podiam voar. Então, eles até voavam, mas eles demoravam mais. Então, no que ela atirava, era um monte que caía. Então, ela matava vários passarinhos e ela sempre ganhava aposta, né? Ela sempre ganhava aposta. E tem muita coisa para a gente lembrar e relembrar daquele tempo, né? Mas acontece que chegou uma época que deu uma seca durante muito tempo, foi seca e nós perdemos a nossa plantação. E acabamos porque era o produto que a gente colhia, que a gente podia trocar com mercadoria nos mercados, né? Nós levávamos arroz, trocava com outra coisa, levava o feijão, trocava com açúcar, com farinha, com essas coisas, com mistura, né? E naquela época nós comprávamos sempre no mercado que tinha na cidade onde eu moro. E tínhamos conta lá, e só que assim, comprava e já, dali uns dias, já ia, pagava aquela despesa, pegava outra, e com essa queda na nossa produção, nós não pudemos pagar nos dias certos, mas era questão de semana, 2 semanas que estava devendo. Aí o dono do armazém foi na minha casa, lá onde que nós morávamos, e levou a única coisa, o único bem que nós tínhamos na casa, que era a máquina de costura. E a minha mãe chorou muito naquele dia. Nós éramos crianças, vendo a nossa mãe chorar, foi muito triste. Mas não teve acordo, ele não quis esperar. Aí nós ficamos muito tristes e voltamos para a cidade, viemos, mas nós não tínhamos dinheiro para poder ficar em algum lugar. E quem nos recolheu foi esse meu tio que ela pôs lá, ele com a minha tia, minhas primas, meu primo, né? Então nós botamos nossas coisas em cima do carroção de boi e fomos com boi e tudo para a cidade e ficamos na casa deles, que não era muito grande, mas nós nos amontoamos lá. Meus tios, eles dividiram o quarto dele
com um lençol no meio e meus tios dormiam de um lado e meus pais do outro. O meu irmão dormia no quarto do meu primo, aquele que cantava Derrubei Pau a Machado, meu primo muito querido e saudoso, que não está mais conosco, né? Há muitos anos, morreu muito jovem. E nós, as moças e as meninas, dividimos um outro espaço e lá nós dormíamos, né? E foi muito bom, era muito boa a convivência, não tenho do que reclamar, a não ser que nossa mobília ficou pro lado de fora da casa, porque foi ainda muita coisa eles terem colocado nós lá dentro, não tinha como colocar a nossa mobília, então ficou para fora, coberto com encerado e plástico, né? E deteriorou, com certeza deteriorou, estragou, nós perdemos tudo que nós tínhamos, tivemos que começar do zero, ficamos mais ou menos assim 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses na casa deles, lá nós crescemos juntos, né? Lá eu fiz a minha primeira comunhão, numa capelinha que tinha na mesma rua, que hoje demoliram, infelizmente, porque ela é muito linda, pintada a óleo, muito bonita, né? E lá eu fiz minha primeira comunhão, lá eu fiz meu catecismo, eu já contava com uns 7 para 8 anos. Aos 8 anos eu já estava numa outra casa que nós conseguimos comprar, né? E eu já, com 8 anos, comecei o primário, porque eu comecei atrasada, porque a gente morava no sítio, né? Comecei atrasada aos 8 anos. E aos 8 anos eu comecei a trabalhar de babá e integrava com o período da minha escola e meu trabalho. Passava o dia fora, todos trabalhavam na casa, com exceção de 2 primas e a minha irmã menor, porque eles não tinham condição de trabalhar, né? E nessa época, assim, foi uma época boa, com boas recordações, mas assim, com bastante sofrimento para os mais velhos, né? E essa é a minha história até que aos 8 anos, quando nós compramos a outra casa, eu fui para aquela casa. Aquela casa é a casa que eu conto na história do canal da Carlinha, né? Que tinha, eu ouvia barulho, que existia, que tinha coisas assim, fenômenos ali dentro, né? Mas nós moramos uma vida praticamente ali. Então, esse é o fim do relato que eu tinha para dizer para vocês. Comecei assim muito alegre, mas essa última fase não foi assim tão alegre, mas faz parte da história. E tudo que faz parte nós não temos como descartar, né? Então, é a minha infância cheia de relatos, cheia de histórias e muita, muita, muita coisa que eu não coloquei, porque não tem como. Então, eu só peguei assim, eu dei umas pinceladas e trouxe dos 2 meses mais ou menos de vida até os 8 anos, aproximadamente, ok? Espero que vocês tenham gostado e me perdoem se eu me estendi demais, mas é o que eu tinha para passar para vocês nesse episódio de 3 atos, ok? É uma infância cheia de recordações. Falou? Tchau para vocês. Tenham assim uma vida maravilhosa, cheia de sonhos, de lembranças, que isso possa também despertar em vocês a sua criança que mora aqui dentro em cada um de vocês, tá bom? Tchau. Obrigada por ficar até agora. Tchau.